ministrarmos. Estamos aqui essa noite, onde juntos com a igreja temos o privilégio de adorar e bendizer aquilo que é digno de honras, de glórias, de louvor e de toda adoração. Aleluia! Que bom que você veio, porque Ele te ajuda. É sempre bem desgastante o sábado, porque você trabalha muito de trabalho, são pais de família, alguns são avós, outros no mentira, Deus vai abençoar de forma poderosa, que já é vontade. Eu tenho o privilégio de ter a honra de ser enviando na atriz e ao professor trazer de volta para cá e o caminho também saindo de lá. E hoje estamos na área 6. Jogos, louvor. E Deus é minha mão. Amém? Amém? Eu quero crer que Deus vai falar conosco e te ministrar aos nossos corações. Aí você vai só mudar se como o povo vai dormir junto comigo. Esse frango está todo mundo cansado. E na cara dá para a gente perceber. Antes de ministrar, acho que o Freitas esteve postando durante esses 17 anos de ministração. Ele estava quase pronto quando eu perdi tudo. Aí passei mais 3 para poder deixar ele pronto. É um livro que está em formato de e-book, mas algumas pessoas preferem lê-lo de forma como um livro físico. Tá? Com este livro que você ajuda o nosso ministério e me ajuda também a ajudar outras pessoas. Eu tenho dito que a intenção não é ganhar dinheiro com o livro, é fazer com que este livro seja a contribuição para a vida de muita gente. Certamente você vai ser muito abençoado e outras pessoas também serão. Mas vai por mim que não tem no Google, tá? A gente demorou um pouco para escrever, mas a gente crê que o que de fato está aqui de suma importância vai te ajudar bastante, mas bastante mesmo. Amém? Queria que você abrisse por gentileza a sua Bíblia. Segundo Samuel, capítulo 5. Jesus é bom. Glória a Deus. Glória a Deus. 5, versículo 16. Glória a Deus. Amém? Eu sei que os irmãos estão um pouco cansados, eu sei disso. Segundo Samuel, capítulo 5, versículo 16. E diz assim: Elisama, Eliada e Elifelete, ouvindo os filisteus que haviam ungido a Davi rei sobre Israel, subiram todos em busca de Davi. Ouvindo isto, Davi desceu à fortaleza. Os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim. Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregá-los-ás nas minhas mãos. Respondeu o Senhor a Davi: sobe, pois certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali. E disse: rompeu o Senhor os meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas
Por isso deu àquele lugar o nome de Baal Perazim. Versículo 21, vamos até o versículo 25. Os filisteus deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale de Refaim. Davi consultou o Senhor, que respondeu: não subirás, mas rodeia por detrás deles, irás a eles por defronte das amoreiras. Ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque é o Senhor que saiu de diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Jezer. E você diz: amém. Davam-se os seus nomes de acordo com aquilo que estavam vivenciando, ou algo de que falava a respeito do seu passado, do seu presente, ou que apontava para o seu futuro. Que Deus, o Senhor, havia feito uma promessa ao mesmo, e que chega então o tempo oportuno de Deus cumprir exatamente com aquilo que havia prometido a Davi, porque Deus é aquele Deus que promete e que cumpre com as suas promessas e com as suas palavras. Ao examinarmos o contexto, nós vamos perceber que quando Davi chega então em Jerusalém e que começa a reinar sobre toda a nação de Israel, o texto sagrado revela para nós que lhe nasceram então filhos e filhas, e os nomes das filhas de Davi, conforme estão no versículo 16, é Elisama, Eliada e Elifelete. Na verdade, Davi estava aqui marcando nelas a sua própria história de vida. Os Elisama, Eliada e Elifelete são nomes que apontam exatamente para aquilo que Davi havia vivenciado com Deus durante toda a sua trajetória, enquanto este tinha recebido do Senhor esta promessa. E agora, quando então ele recebe o cumprimento da mesma, ele entende que de fato tudo quanto havia acontecido na sua vida só aconteceu amando e a ordem e a vontade de Deus, pois estes nomes são nomes que falam exatamente da sua própria história. Elisama, Eliada e Elifelete. Deus ouve, Deus vê, Deus faz. Deus ouve, Deus vê, Deus faz. Nestes poucos minutos que temos aqui essa noite, é exatamente sobre isso que vamos falar nesse exato momento, sobre um Deus que tem te ouvido. Após a rejeição de Saul para que este não reinasse mais sobre a nação de Israel, a Bíblia diz que Deus então vai aparecer ao profeta da época, ao profeta Samuel, dando-lhe a responsabilidade e a incumbência de ungir um novo rei, a fim de que esse novo rei reinasse sobre o seu povo e fizesse com que a nação que vivia distante do Senhor pudesse retornar para a sua presença e lhe servir de todo o seu coração. Texto sagrado revela para nós que o profeta ouve a voz de Deus e vai exatamente à sua presença com o seu chifre cheio de azeite. É incrível, é que Deus dá o endereço do rapaz, é que Deus revela o nome do seu pai, mas Deus não diz quem é que seria ungido dentre os filhos de Jessé, rei sobre a nação de Israel. A verdade é que Deus queria dar ao profeta uma poderosa e extraordinária lição, que tratou com seu servo, o profeta Samuel. Pois o profeta, quando chega então da casa de Jessé, o belemita, e que conversa com o mesmo,
e que passa a informação que ele havia recebido então de Deus, para que ungisse um dos seus filhos reis sobre a nação de Israel. Deus do sagrado revela para nós que Jessé fez passar perante o profeta todos os seus filhos, a começar do mais velho. Quando então Deus do sagrado diz que Eliabe se apresenta ao profeta Samuel, Samuel diz: vejo que perante o Senhor Deus está aquele que vai ser rei sobre a nação de Israel. Até que Deus intervém na situação, chama o profeta à parte, ele diz: eu não vejo como o homem vê, porque o homem vê somente aquilo que está diante dos seus olhos, mas eu sou aquele que contemplo o seu coração. Mas percebam que na exortação que Deus dá ao profeta, Deus diz: eu não vejo a aparência, eu não estou preocupado com a sua altura e estatura. E Deus rejeita Eliabe. Mas se observarmos o contexto e olharmos exatamente com este olhar de que Deus não vai ungí-lo rei por conta da sua altura, estatura e formosura, significaria também dizer que Deus então estava olhando a aparência, que Deus estava preocupado com a sua aparência, para que este então não fosse rei sobre o seu povo. Mas me escute, e me escute muito bem aqui essa noite: altura e formosura nunca foi impedimento para então Deus começar a usar alguém. Eu vou repetir: altura, estatura e formosura nunca foi impedimento para Deus usar alguém. É que o contexto original, a palavra altura, e esta altura aqui fala de alguém que tem o coração exaltado. Por essa razão Deus diz: eu não vejo como o homem vê, porque o homem vê somente aquilo que está diante dos seus olhos, mas eu sou aquele que contemplo o seu coração. Deus faz um pareio entre a exaltação e o coração. E olhando Deus para o coração de Eliabe, Deus percebe que Eliabe não vai servir para ser rei sobre o seu povo. Deus percebe que Eliabe não dá para ser rei sobre a sua nação. E não é por conta da sua força, da sua altura, da sua estatura ou da sua formosura, mas é pelo simples fato de o seu coração ser um coração exaltado. Deus sabia que diante de todas as vitórias, que diante de todas as conquistas, ora, vencidas pela nação de Israel, certamente alguém apontaria e diria: só vencemos porque Eliabe esteve conosco, só conquistamos porque Eliabe esteve à frente da guerra, só conseguimos chegar porque Eliabe sempre esteve ao nosso lado. E certamente isso desceria para o coração de Eliabe, porque o seu coração já era um coração exaltado. Logo ele pensaria: o povo está certo, só venceu porque eu estava presente. O povo está correto, só conseguimos chegar por conta das minhas artimanhas, só conseguimos vencer por conta da minha sabedoria. Tem sempre alguém pensando que é a sua força, tem sempre alguém pensando que é a sua sabedoria, tem sempre alguém pensando que é a sua força braçal. Lembram quando Deus, o Senhor, exorta a nação de Judá, usando o profeta Jeremias? Ele disse: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, e nem tampouco forte na sua força. Mas se alguém quer se gloriar, glorie-se nisto de que? Em me conhecer e saber que eu sou Deus. O profeta estava afirmando aquilo que ele havia recebido de Deus. Se aconteceu, foi Deus que fez. Se a vitória veio, foi Deus que deu. Se o milagre está acontecendo,
concordar, porque a palavra vermelho e a palavra Adão significam basicamente que a mesma coisa. Então o pensamento judaico da época dizia que nascer vermelho era trazer sobre si maldições do pecado de Adão. E é por essa razão que quando ficam sabendo que o profeta está vindo à nossa casa, Davi não pode ficar aqui, Davi não pode ser visto. Isto é tão verdade que quando o garoto Davi foi levar alimento para os seus irmãos na guerra, Eliabe disse: o que viestes fazer aqui? Ninguém pode saber que você faz parte da nossa família. Mas eu disse há pouco que Davi marcou nas suas filhas a sua própria história de vida. E o que foi que Davi disse? Davi disse que Deus sempre foi o Deus que ele ouviu, que Deus foi o Deus que sempre esteve atento à sua oração. Quando o profeta Samuel encheu o seu chifre de azeite e resolveu partir para Belém de Judá, Samuel só fez isto, segundo alguns comentaristas, por conta da oração de Davi. Maurício, que oração foi esta? A oração do Salmo 23, versículo 4 a seguir, onde Davi canta e diz: unges a minha cabeça com teu santo óleo. Mas todos nós sabemos que somente 3 classes de pessoas em Israel recebiam o óleo da unção: rei, sacerdote e profeta. Davi estava colocando em xeque o pensamento de Deus. Se o pensamento de Deus era semelhante ao do homem, ou se tinha algum tipo de diferença. Porque o homem estava olhando o estereótipo, o homem estava olhando a aparência, o homem olhava por fora e dizia: não serve, não dá, é pequeno, é vermelho, não consegue, não pode, não chega, não tem condições alguma. E Davi pergunta: Deus, agora eu quero saber o que é que o Senhor pensa ao meu respeito. E como prova de que o Senhor pensa diferente, faz de mim ou um rei, ou um sacerdote, ou um profeta, mas unge a minha cabeça com teu santo óleo. É aqui que muitos dizem que Deus chamou o profeta e disse: enche o teu chifre de azeite e vem a mim, porque eu vou te enviar a Belém de Judá, a casa de Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos eu já me provi de um que vai ser rei sobre a nação de Israel. Porque Deus ouve. Davi sabia que ele poderia contar com aquele que é poderoso e que realmente pode fazer por ele alguma coisa. Então a quem ele vai? Ele vai a Deus. Com quem que ele vai falar? Ele vai falar com Deus. Com quem que ele tem que contar? Ele tem que contar com Deus. A quem você tem pedido? A quem você tem ido? Aleluia! A palavra pedido no grego é parakaleo. Sabe o que é isso? É estar diante de alguém que é maior, se achegar a ele e pedir como necessitado. Mas pedir tendo a certeza: estou diante de alguém que é maior e que por mim pode fazer alguma coisa. Vá diante dele, busca a presença dele, fale, porque ele pode fazer por você. Agora, algo chamou a minha atenção. Porque, Maurício, é que Davi não morre. Como? Davi não morre. Mas isso é fácil, Maurício, pra gente, pra você. Agora imagine Davi com 14 anos, pastoreando ovelhas nas regiões do norte.
Maurício, o que é que tem na região norte? Na região norte tem ursos e leões. O que é que ele faz? Está pastoreando ovelhas, que é algo fácil de ursos e de leões. A pergunta é: que notícia se esperava de alguém que está pastoreando ovelhas entre ursos e leões, se não uma notícia de morte? Porque ursos e leões são impedimentos de promessas. Eles vão surgir na tua vida, eles vão aparecer na tua vida de forma desesperada. Eles vão aparecer que você não vai saber de onde foi que surgiu, como foi que isto aconteceu. Estava tudo indo muito bem, de repente isto veio sobre a minha vida. São os ursos e são os leões. Mas entenda que essa noite, enquanto o indicador de Deus estiver sobre a sua vida, o urso não vai te tocar, o leão não vai te atingir. Enquanto as promessas de Deus estiverem sobre as nossas vidas, o leão não vai te tocar, porque Deus é fiel para cumprir com as suas. Deus está te ouvindo. Davi um dia quase foi pego por Saul. Está marcando nela a sua própria história de vida. Deus me ouve. Ainda que pareça, mas Deus está te ouvindo. Ainda que pareça que você tem clamado e Deus não está vendo, Deus está te ouvindo. Ainda que pareça que o céu está de bronze, Deus está te ouvindo. O que é que eu faço? Só não deixa de clamar, só não deixa de pedir. Maurício, mas até quando? Porque eu não aguento mais, eu não suporto mais. Eu clamo, peço, oro, choro, grito e nada acontece. Até quando eu devo clamar? Olha pra cá, clame até alguma coisa começar a acontecer. Enquanto acontece, porque Deus está te ouvindo. Deus está te ouvindo. Cadê Davi? Davi está no pasto. Pronto. E Davi diz: mas Deus está me vendo. Aleluia. Você serve um Deus que te vê. Aqui é Deus está te vendo. Lembra de Agar? Vai ao deserto, fica na solitária, pensa que tudo acabou, porque realmente é assim. Vai chegar um momento que você vai pensar que tudo acabou, que não tem mais jeito, mas de repente você vai ver a visitação de Deus indo ao teu encontro. E Agar vai olhar e vai dizer: agora eu sei que tu és aquele que tem me visto. Está tudo difícil, mas Deus está te vendo. A situação está pesada, mas Deus está te vendo. A coisa só está apertando dia por dia, mas Deus está te vendo. Parece que não tem saída, mas Deus está te vendo. Eu gosto quando Jesus, em Mateus capítulo 14, fica em terra e ordena aos discípulos passarem para o outro lado. Depois ele vai despedir ainda a multidão. Eu gosto muito disso. Primeiro porque eles não querem passar. Eles fazem uma forma, eles demonstram uma certa rejeição em querer atender a ordem de Jesus. E eu descobri o porquê. Não foi desobediência. Não. A ideia no grego ali, que ele fala que ele insistiu, os obrigou, porque houve uma resistência dos discípulos em entrar no barco. Mas por que, irmãos? Desobediência? Não. É porque Jesus tinha dito: eu vou ficar, vocês não são. Já estavam começando a entender a importância que era de ter Jesus no barco das suas vidas. Então, se o Senhor não vai, por favor, não nos faça passar para o outro lado. Se o
Senhor não vai conosco, não nos faça passar para o outro lado. Mas Jesus queria dar a eles uma grande e poderosa lição. O texto diz que quando estavam no meio daquele mar, ou no lago da Galileia, eles começam a navegar, começam a remar. Só que eles não conseguem sair do lugar porque o vento era contrário. Era mais ou menos 3 da madrugada. Havia neblinas. E por conta dos fortes ventos que batiam nas montanhas e as rodeavam, passavam exatamente por debaixo e chegavam neste lado, levantavam-se algumas ondas. Neste dia, texto diz, fortes ondas. Ficaram com medo, ficaram aterrorizados com a situação e chegaram a pensar: nós vamos morrer. Jesus estava a exatamente 6 quilômetros de distância da onde estavam os seus discípulos. Era noite, estava tudo escuro, não dava para se enxergar com um pau na sua frente, mas a evangelista Marcos diz: mas Jesus mesmo de longe os via. Mas Jesus mesmo de longe os via. Maurício, está tudo escuro, mas Jesus está te vendo. Maurício, está doendo muito, mas Jesus está te vendo. Eu estou pensando em parar. Não para não. Jesus está te vendo. Não para porque Ele está te vendo. Mas eu estou só. Você e Deus é maioria. Eu não tenho ninguém. Você e Deus é maioria. A situação só piora, mas Deus está te vendo. A ideia do Deus está te vendo é Deus está no controle. Ou Deus se importa com a situação. Muitos podem não se importar, não está nem a mínima nem aí, mas Deus é aquele que se importa, que se preocupa, que zela, que cuida, que livra, que guarda, que te vê em todos os momentos. Deus está te vendo. Glória a Deus. Deus está te vendo, meu querido. Só você e Deus sabe o que você tem por trás. Deus está te vendo. Tem gente aqui que já pensou: eu já quero desistir de tudo. Tem gente aqui que já pensou que por mim eu já morria logo, porque eu não aguento mais. Mas receba essa palavra essa noite. O Deus que te vê está no controle de todas as coisas, e nada foge do controle daquele que é poderoso e que tem o governo na palma da sua mão. Glória a Deus. E alguém diz: Davi, tem alguém te chamando na tua casa. Aproximadamente 14 anos. Ruivo. Bem pequenininho e fraco. Ele disse: é esse mesmo que eu quero. Aleluia. Precisa ser você. Tem que ser você. E se não gostarem, vão ter que aceitar a si mesmo. E o apoio de Deus você vai ter. É o suficiente. Aleluia. Não esperem a aprovação humana. Esqueça. Por quê? Porque tem sempre alguém melhor do que você. E é verdade. Tem sempre alguém melhor do que você. Agora. Você precisa ter uma coisa que Davi tinha. E que era e foi o diferencial. Alguém disse: Saul, sei como resolver o teu problema. Como? É só alguém tocar
Se alguém tocar, você vai se sentir tranquilo e em paz. O que é que faz? Traga-me alguém que saiba tocar. Mas tocar bem. Alguém chega e diz: Saul, conheço um homem que sabe tocar e que toca bem. Olha aqui pra mim. Saul fica assim, ó. Não esboça uma reação. Por quê? Porque quem toca bem, aqui não falta. Soldado de Saul, varão de guerra. Saul está assim, ó. Aqui é o que eu mais tenho. O exército está cheio. Saul não esboça uma reação. O soldado diz: Saul, sisudo de palavras, homem sincero de falar. Saul não esboça uma reação. De boa aparência. Tem sempre alguém que toca mais do que você. Tem sempre alguém que dirige melhor do que você. Tem sempre alguém que tem mais capacidade do que você. Obrigado, irmão. Tem sempre alguém que é mais belo do que você. Tem sempre alguém que estudou muito mais do que você. Tem sempre alguém assim. Agora, quando o rapaz chega em mim e diz: Saul, só fala uma coisa. E o Senhor é com ele. Salvador, manda chamá-lo. Manda chamá-lo. Manda chamá-lo. Tem quem toque, tem quem é guerreiro, tem que ter segundo de palavras, tem que ter um bom semblante, tem quem tenha conhecimento, tem quem tenha dinheiro, mas o maior diferencial na vida de Davi é que Davi não andava só, ele andava com a poderosa presença. Esse é o diferencial, meu irmão. Se você anda ou não acompanhado com a presença dele, esse é o diferencial. Glória. Nem lê, sabe direito. Agora, quando entra no ambiente, não entra só. Você percebe, não está só. Anda sempre acompanhado com a presença dele. Anda sempre acompanhado com a presença dele. Já acorda com ele, vai dormir com ele. Quando sai, ele sai junto, contando todos os seus passos. Deus estava devendo. Davi é ungido rei diante de todos os seus irmãos. Todos. E alguém pergunta: como é isso? Davi diz: é diferente. Deus faz. Deus faz. O que o homem não pode fazer, pode ter certeza, Deus pode. Aonde o médico não pode ir, podem ter certeza, Deus pode. O que o bom advogado não pode fazer, pode ter certeza, Deus pode. Aonde a psicologia não vai, pode ter certeza que Deus vai. Aonde a medicina não alcança, pode ter certeza, o teu Deus alcança, porque Ele é Senhor. Davi, como Deus fez? Qual o segredo? Deus. Como? Deus. Davi só tinha que aprender uma coisa. Só uma coisa. Só uma. Aprender a esperar.
Porque da unção ao trono são aproximadamente 20 anos. Difícil, não foi? Glória a Deus. Havia um caminho ainda a ser trilhado com Deus. Havia ainda muita coisa para se aprender com Deus. Aleluia. Da unção ao trono, cerca de 20 anos. Que Davi precisaria aprender a esperar em Deus. Oh, glória. Mas por que Davi estava tão confiante que passasse o tempo que passasse, Deus ainda assim cumpriria tudo aquilo? Porque Davi sabia. Deus é o Deus que ouve. Deus é o Deus que vê. Deus é o Deus que faz. Aleluia. No seu tempo tudo acontecerá. Oh, glória a Deus. E o nome dele há de ser glorificado. E aqui eu termino Efésios 3:20. Paulo diz assim: porque Deus é aquele que pode fazer tudo, e abundantemente mais, vírgula, além do que nós pedimos ou pensamos. Oh, aleluia. Ele é grande. E vou finalizar. Glória. Aleluia. É papel do pregador. Eu fui procurar saber o que é que de fato Paulo estava querendo dizer. Quando Paulo fala, porque Deus é aquele que pode fazer tudo, a expressão tudo no grego ali é tudo. Olha que essa é maravilhosa. Isso explica no grego tudo ali é tudo. Só que o contexto é que não existe nada que Deus não seja capaz de fazer. Glória a Deus. Deus pode fazer tudo. Aleluia. Tá difícil? Para Deus não. É impossível? Para Deus é muito fácil. Mas alguém falou, não tem mais, tem. Para Deus tem saída, tem chance, tem salvas na tua casa, tem jeito para o teu filho, sim, ele vai voltar. Em nome de Jesus. Deus pode fazer tudo. Tudo quanto abundantemente mais. A expressão aqui é algo que vai além da medida. Quem é de roça que sabe? Quando se ia vender farinha, era por medida, não era assim? Pegava-se a farinha, colocava na medida, você ficava em pé e aguardando o cidadão que estava te vendendo aquela sacudida. Para quê? Para que ele colocasse mais farinha. Quando o vendedor era bom e ia com a sua cara, ele batia um pouco no chão. Para quê? Para que a farinha adentrasse todos os campos. O que é que você aguardava? Você aguardava ele colocar um pouco mais de farinha. Mas chegava-se o limite. Se ele colocasse um pouco mais, a farinha haveria então de cair. Então ele parava. Quando Paulo diz Deus pode fazer abundantemente mais, a ideia é que você imaginou só até aqui, é que você pensou só até aqui, é que você achou que Deus poderia fazer só até aqui. Você limitou. Paulo diz, mas Deus pode fazer abundantemente mais. Ele vai além da tua expectativa, ele vai além daquilo que você tem esperado. Porque ele pode fazer tudo e abundantemente mais. Você imagina uma coisa? Deus pode fazer muito mais. Glória a Deus. Pequena é a sua fé. Porque o nosso Deus ele é grande e pode fazer muito. Aleluia. Além do que nós pedimos. E por que Paulo fala? E do que pensamos? Por que do que pensamos? Porque o que você pede
está aonde a tua capacidade cerebral e humana acredita que Deus pode fazer. Mas chega assim, dado momento que ela não vale. Então você não pede. Aí você pensa. Você não verbaliza. Porque a tua fé é pequena para imaginar que Deus vai fazer. Então você não fala, mas pensa.